Olá pessoal, sejam bem-vindos. Sou o professor Luiz Maggi e hoje nós vamos resolver mais um exercício de cálculo, dessa vez envolvendo derivadas parciais. Encontre as derivadas parciais de primeira e segunda ordens da função z igual a f de xy, que é o seno de 3x mais 2y². Lembra, nós temos um esqueminha para calcular essas derivadas, né? Perceba que nós temos aí uma função z, que é uma função de duas variáveis, né? Z igual a f de xy, e nós tiramos aqui uma derivada parcial, que é a derivada parcial de z em relação à variável x, e uma outra derivada parcial de z em relação à variável y. Cada uma dessas derivadas continua sendo uma função de duas variáveis, então cada uma delas pode admitir uma outra derivada. Cada uma delas admite uma outra derivada, que são suas derivadas parciais de segunda ordem. Você vai ter aqui derivadas de segunda ordem de z em relação às variáveis x e y. Então, a derivada de segunda ordem de z, então derivadas de segunda ordem de z, derivada de segunda ordem de z, que você vai derivar o que é derivada em relação a x, você vai derivar em relação a x de novo. Então, você vai ter um dx², que é derivada em relação a x, da derivada em relação a x. Ou pega a derivada em relação a x, deriva em relação a y. Então, a derivada em relação a y, da derivada em relação a x. Ou pega a derivada em relação a y e deriva em relação a x. Então, tem a derivada em relação a x, da derivada em relação a y. Ou pega a derivada em relação a y, deriva em relação a y de novo, que é o dy². Então você tem aí 1, 2, 3, 4, 5, 6 derivadas. Essas duas são as chamadas derivadas parciais de primeira ordem. Essas daqui são as chamadas derivadas parciais de segunda ordem. Você pode continuar derivando, terceira ordem, quarta ordem e assim por diante. Essas duas aqui são as chamadas derivadas totais. Derivadas totais, em geral, elas são iguais. Tá? Então, a derivada em relação a y da derivada em relação a x é igual a derivada em relação a x da derivada em relação a y, desde que você tenha a mesma função. Salvo algumas condições de continuidade e existência, elas geralmente são iguais. Vamos fazer essas derivadas então, começando aí pelas derivadas de primeira ordem. Vamos fazer a primeira derivada aqui, que é a derivada parcial de z em relação à variável x, que vai ser igual a... Lembra, a nossa função é o seno, né? É o seno dessa expressão aqui, ó. Nós temos o seno dessa expressão, que eu vou chamar essa expressão de u. Perceba que a derivada que eu estou resolvendo lá é a derivada do seno de u. Que pela regra da cadeia, a derivada de seno é o cosseno de u vezes a derivada de u. A regra é sempre a mesma. Nós vamos usar essa regrinha para calcular essas derivadas parciais de primeira ordem. Derivada de seno é o cosseno, conservo a função u, que é o 3x mais 2y², u é uma função de xy, e derivo u, né, em relação à variável que eu estou trabalhando. Então a minha derivada aqui vai ser o cosseno, a derivada de seno é cosseno de 3x mais 2y² vezes a derivada de u, que é a derivada dessa expressão em relação à variável x. Derivada em relação a x, a derivada de 3x é 3. Derivada de 2y² em relação a x é 0, que o y é uma constante. Então a nossa primeira derivada seria essa. Aí eu tenho a derivada parcial de z em relação à variável y. Mudou a variável, mas a regra continua a mesma. Eu vou ter a mesma regrinha, derivada de seno é cosseno. Então isso aqui vai ser, derivada de seno é o cosseno de u, que é o 3x mais 2
y² vezes a derivada de u em relação a y. Derivada de u em relação a y. 3x é uma constante, derivada é zero. Derivada de 2y², 2 vezes 4, vezes 4y. Então eu cheguei às minhas derivadas de primeira ordem. Aí eu tenho mais 4 derivadas de segunda ordem. Então eu vou derivar aquela expressão. Perceba que naquela expressão nós temos primeiro uma derivada de um produto, né? Derivada de um produto u vezes v, que é igual a u vezes a derivada de v mais v vezes a derivada de u. E aparece, além dessa formulazinha, nas derivadas de segunda ordem, a derivada do cosseno de u. Lembra que a derivada do cosseno aqui é o cosseno de u, sendo u 3x mais 2y². Derivada de cosseno é menos seno de u vezes derivada de u. Lembra, a derivada de seno é cosseno, a derivada de cosseno é menos seno. Então eu vou usar essas regrinhas aqui, ó, para fazer as minhas derivadas de segunda ordem. Primeira derivada de segunda ordem, derivada de segunda ordem de z em relação a x da derivada em relação a x. Tá? Deu? Derivada de segunda ordem de z em relação a x da derivada em relação a x. Então, derivei em relação a x, vou pegar a derivada em relação a x, vou derivar em relação a x de novo. Bem, o que é a minha derivada em relação a x? Essa expressão aqui. Eu tenho uma constante, conserva a constante e deriva aqui, ó. Essa derivada vai ser derivada de cosseno é menos seno, então menos seno de 3x mais 2y² vezes a derivada de u em relação a x. Derivada de u em relação a x, derivada de 3x é 3. Derivada de 2y² em relação a x é 0, vezes 3. Nós temos esse produto aqui, que vai ser igual a 3 vezes 3, 9, com esse menos 9 vezes o seno de 3x mais 2y². Essa seria a nossa derivada em relação a x, da derivada em relação a x da função z, derivada de segunda ordem. Qual seria a nossa próxima derivada na ordem? A nossa próxima derivada é essa daqui, a derivada de segunda ordem de z em relação a y, derivada em relação a y da derivada em relação a x. Então, vou pegar a minha derivada em relação a x e vou derivar em relação a y. Vou aplicar a mesma formulazinha. Bem, nesse caso aqui eu tenho uma constante, então conservo a constante, 3 vezes, né? E deriva a função em relação a y. Derivada do cosseno de u, menos seno de u, vezes a derivada de u, só que agora a derivada de u em relação a y. Então a derivada de 3x mais 2y² em relação a y, a derivada de 3x é 0, derivada de 2y², 2 vezes 2, 4y. E aí nós fazemos o produto, isso vai ser igual a 4 vezes 3, 12, 12y, com sinalzinho de menos, então menos 12y vezes o seno de 3x mais 2y². Essa é a derivada de segunda ordem de z em relação a x, né? Derivada de segunda ordem de z em relação a y da derivada em relação a x. A nossa próxima derivada é a derivada parcial de segunda ordem, derivada segunda de z. Seria essa derivada aqui, a derivada em relação a x da derivada em relação a y. E aí acontece o seguinte, a derivada em relação a y é esse produto. Lembra, nós temos um produto aqui de duas funções. Uma primeira aqui, que nós vamos chamar de u, e uma segunda aqui, que nós vamos chamar de v. Então isso aqui é o derivado do produto de u vezes v. Lembra que a derivada do produto de u vezes v é u derivada de v, mais v derivada de u. Bem, como é que vai ficar isso? Vamos repetir a nossa formulazinha. U
é a primeira função. Então é o cosseno de 3x mais 2y². Vezes a derivada de v. Lembra que a derivada de v é derivada em relação a x, né? Que nós temos aqui a derivada em relação a y e eu estou derivando agora em relação a x. Se eu derivar em relação a x, como v é 4y, em relação a x é uma constante. A derivada de uma constante é zero. Então, u derivada de v mais v derivada de u. Quem que é o v? É o 4y. Vezes a derivada de u, que é a derivada do cosseno de 3x mais 2y². A derivada de cosseno é menos seno. Então, vou ter menos seno de u, que é o 3x mais 2y², vezes a derivada de u, que é a derivada de 3x mais 2y². Lembra que é em relação à variável x. Em relação à variável x, a derivada de 3x é 3, derivada de 2y² é 0, vezes 3. Então, vou multiplicar 4y por essa expressão, o que vai ser igual a... Bem, a primeira parcela aqui vai desaparecer, né? A primeira parcela some, certo? Porque 0 vezes alguma coisa é 0. Essa segunda parcela aqui vai dar negativo, né? Então, isso aqui é igual a menos 3 vezes 4, 12. 12y vezes o seno de 3x mais 2y². Perceba que esse resultado, né, esse resultado aqui, ele é igual a esse resultado. Nós temos aí dois resultados iguais, são as derivadas totais. Então, essa derivada de z dy dx é igual a esta derivada de z dx dy. Nós temos duas derivadas aqui que elas são iguais. Faltou uma derivada, que é a derivada segunda de z em relação a y. Pego a derivada em relação a y, derivo em relação a y de novo. Então, vamos fazer essa segunda derivada. Vamos fazer aqui a derivada segunda de z em relação a y da derivada de z em relação a y. Vou pegar essa derivada aqui e derivar em relação a y de novo. Novamente, nós temos um produto u vezes v. Derivada de u vezes v é u derivada de v, mais v é derivada de u. Então, vamos começar a montar a primeira parcela. Então, u é o cosseno de 3x mais 2y². Então, u, derivada de v. Lembra que a derivada de v é em relação a y. Derivada de v em relação a y é 4. Mais, né? Eu vou colocar aqui a segunda parcela, mais v. O v é o 4y, né? 4y vezes a derivada de u, que é a derivada do cosseno de u em relação a y. Estou derivando essa derivada em relação a y de novo. Derivada de cosseno de u, menos seno de u, derivada de u. Então, vezes menos seno de u, que é o 3x mais 2y², vezes a derivada de u em relação a y. Em relação a y, a derivada de 3x é 0, derivada de 2y² é 4y, vezes 4y. Então, tudo isso aqui vezes 4y, que vai ser igual a... Vou tirar a nossa continha aqui, ó. Então, eu tenho 4 vezes o cosseno, então 4 cosseno de 3x mais 2y², menos com mais, menos 4y vezes 4y, 16y² vezes o seno de 3x mais 2y². Repetindo, u derivada de v em relação a y, mais v derivada de u em relação a y. Então, u, repete, derivada de v em relação a y, 4, mais v, repete, derivada de u, derivada de cosseno é menos seno, então menos seno de u, vezes a derivada de u em relação a y, né, vezes o 4y. Aí você simplesmente monta a sua expressão, né, 4 cosseno
16y², sendo que é a sua derivada. Você pode colocar o 4 em evidência, mas não é necessário, isso aí já é, a sua conta aí já está suficiente até esse ponto. Então nós temos uma derivada de primeira ordem em relação a x, uma derivada de primeira ordem em relação a y. Uma derivada de segunda ordem, derivada em relação a x, dá a derivada em relação a x. Uma derivada de segunda ordem, derivada em relação a y, dá derivada em relação a x. Uma outra derivada de segunda ordem, derivada em relação a x, dá derivada em relação a y. Perceba que essas duas aqui são as duas que dão o mesmo resultado, são iguais. dx dy, dy dx. Essa daqui em relação a x dá um resultado, e essa daqui em relação a y, um resultado diferente. Pode até acontecer em alguma função que eles sejam iguais, nada impede isso, mas nesse caso aqui eles são diferentes. Espero que tenha entendido a resolução, tenha gostado. Se entendeu, compartilhe, deixe um gostei para ajudar o canal e se inscreva, se inscreva e curta o vídeo. Muito obrigado.